Olá pessoal, então neste vídeo eu vou mostrar como fazer a conversão de um autômato para um programa de CLP. Primeiramente então vamos fazer uma revisão rápida aqui do que é um autômato finito determinístico. Então eles são também conhecidos como máquina de estados finita determinística. Eles são definidos por uma quíntupla aqui que contém os estados, que é os símbolos, sigma, as transições, que é o delta aqui, um conjunto de estados iniciais e um conjunto de estados finais. Eles são usados frequentemente no projeto de controladores de processos discretos, onde as saídas dependem exclusivamente dos estados. Então, dado um estado, tu consegue inferir qual que é a saída. A saída está bem definida de acordo com o estado. As transições são eventos que acontecem de forma discreta. Então, são acionamentos de sensores, ou um temporizador que contou até o final. Então, esses são os eventos que vão fazer a transição de um estado para o outro. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, então, de como que a gente vai fazer isso, e eu vou explicar conforme o exemplo. Então, o exemplo é uma furadeira automatizada, onde a gente vai ter, inicialmente, o operador vai botar o bloco na máquina, apertar um botão, que vai fazer com que o cilindro B acione, ele vai chegar no sensor, vai acionar um sensor S1, que vai fazer com que o cilindro C acione, fixando a peça, até disparar o sensor S2, em seguida avança o cilindro A, que vai fazer com que a furadeira baixe aqui e fure a peça, até chegar no sensor S3. Chegou no sensor 3, então para de furar, o cilindro A retorna, e 2 segundos depois, os cilindros C e B são liberados, soltando o bloco. Bom, os sensores não são mostrados na figura, e aqui a gente está assumindo que todos os cilindros têm retorno automático, quando não estão acionados. Então, o diagrama de estados aqui, para esse sistema, está mostrado aqui na figura. Então, a gente tem estado 0, que ele está parado. Note aqui que eu botei a tabela dos itens controlados, né? Ou seja, são as saídas e o timer aqui, que é o que a gente vai controlar. Então, no estado 0, está tudo desligado. A transição aqui é quando, então, o botão é apertado, que ele vai para o estado 1, que é posicionando a peça, onde somente o pistão B aqui está acionado, né? Que é para posicionar essa peça até chegar no sensor S1. Então, nota que ele está posicionando até chegar no sensor S1, ele passa para fixando, depois furando. Notem que no esperando aqui, ele espera os 2 segundos, né? Então, o timer aqui no esperando está ligado, notem, até ele chegar a contar os 2 segundos, onde ele volta para o estado 0 parado. Então, esse aqui é o nosso diagrama de estado. A questão aqui agora é como a gente transforma isso aqui para um programa de CLP. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar aqui como que a gente vai fazer isso no CodeSys. Então, eu criei aqui um bloquinho de função aqui, um bloco de função, que vai fazer que é o controlador dessa esteira, dessa furadeira, desculpa. Então, nota que eu estou jogando os botões aqui, os sensores, para dentro desse bloco de função, e a saída desse controlador vai para os atuadores, que são os pistões. A questão agora é como a gente vai implementar esse bloco de função para fazer esse controle. Então, eu criei aqui, eu primeiro vou mostrar como fazer com texto estruturado. Então, a ideia geral aqui é que a gente vai ter uma variável aqui, ó, onde a gente vai guardar tanto o estado atual quanto o estado anterior. Para guardar esse estado, eu poderia botar aqui sendo tipo inteiro, mas notem que o tipo dela aqui, desculpe, aqui, ó, eu criei esse tipo de dado aqui chamado estado furadeira, que é uma enumeração. Se eu vier aqui, ó, eu estou enumerando quais são os estados possíveis da furadeira. Para adicionar a enumeração aqui no CodeSys, é só clicar com o botão direito em cima da aplicação aqui, Add Object e DUT. DUT que significa Data Unit Type.
Então, estou criando um novo tipo de dado. Eu posso criar uma estrutura de dados, assim como posso criar também uma enumeração. Tá? Dando OK ali, ele vai já criar essa enumeração para a gente, onde a gente vai botar aqui, então, quais são os estados possíveis da furadeira. Voltando aqui, então, e aqui, então, eu posso criar uma variável desse tipo estado furadeira, certo? Bom, notem que eu tenho também, esse bloco de função tem também as entradas, que são os sensores e o botão, as saídas, né? Assim como os timers aqui também. Só um pouquinho, desculpa, eu vou usar esse aqui primeiro, aquele outro já é um exemplo mais avançado. Aqui, então, o timer, por enquanto, é só esse de 2 segundos. Depois a gente vai adicionar o de 3 segundos. Bom, então, para implementar, para transformar aquele diagrama de estados em um programa aqui, a gente vai fazer 3 bloquinhos aqui. Primeiro, implementar as transições de estados, e para isso a gente vai usar um case. Tá? Então, a regrinha aqui é o seguinte, eu dou um case no estado anterior e verifico se o estado anterior é parado, eu executo a transição, eu verifico, né, se o botão, no caso aqui, foi ativado, eu vou para o próximo estado, que é o posicionando. Tá? Se o estado furadeira está no posicionando, eu implemento aqui, eu faço um if com a transição. Eu verifico se o sensor 1 foi ativado, se for, eu vou para o próximo estado. Então, note que esse case aqui está implementando somente as transições. Eu vou ter um if aqui para cada transição do estado. Voltando aqui, ó, verifico se eu estou no estado 1, eu verifico se o sensor S1 ativou, eu vou para o estado 2. Bom, feito então essas transições, o estado atual agora vai estar com um novo estado, que é o estado atual do sistema. Feito isso, então, eu faço as atuações do sistema. Para isso, eu uso outro case, eu verifico o estado atual. Se ele estiver parado, notem que está tudo desligado. Então, aqui eu só implemento aqui as ativações de acordo com aquela minha tabelinha ali que eu já tinha feito antes. Então, no estado 0 está tudo desligado, no estado 1 está só o pistão B ligado. Então, voltando aqui no estado 1, que é o estado posicionando, ele está só o pistão B ligado aqui. E assim por diante, eu faço para cada estado aqui, eu faço as ativações de acordo com o estado. Por fim, a última linha aqui, que é importante, ó, eu estou jogando o estado anterior, o estado anterior está recebendo o estado atual, porque para que no próximo scan aqui desse programa, no próximo ciclo, quando ele voltar aqui para cima, essa variável estado anterior já está aguardando o estado do scan anterior. Certo? E a gente usa essas duas variáveis, estado atual e estado anterior, para garantir que o CLP ele execute, ele entre ao menos uma vez em cada estado aqui. Ou seja, um scan, ele só vai fazer uma transição a cada scan. Isso garante que quando ele chega, ele passa de um estado para o outro, o estado atual sempre é executado, pelo menos em um scan. Bom, a gente pode simular isso, então, aqui voltando para o programa, aqui, onde a gente usa nosso bloco de função. Aqui eu só vou trocar, que eu tinha botado o outro ali, o ST2. Bom, então tá, vamos simular então isso só para mostrar o funcionamento aqui e a visualização das variáveis. Então, quando eu executo aqui, está tudo desligado. Deixa eu dar um play aqui. Bom, então a primeira ativação, a primeira coisa aqui é que eu estou verificando aqui quais são as variáveis aqui, ó, como é que está o estado das minhas variáveis dentro do bloco controlador. Então, note que o estado anterior e o estado atual, ele está como parado. Então, note que ele bota até o nome aqui, né, de acordo com essa nossa enumeração aqui, ó. Tá? Ele já usa esses nomes, então fica muito mais fácil da gente acompanhar e saber o que está acontecendo aqui nesse controlador. A gente está parado, conforme
Voltando aqui, conforme ele está no estado parado, então a próxima transição é se eu der um true aqui no botão. Se eu apertar o botão, ele foi para o estado posicionando, certo? Posicionando onde o pistão B está ativado. Consigo ver aqui também que o pistão B está ativado. Ele está no estado posicionando. Tá? Próximo estado, próxima transição é quando o sensor S1 ativar. Fixando. Próximo estado, S2 ativou. Agora ele está furando. Se eu vier aqui no meu programa, notem que eu posso ver as variáveis aqui também. Ó. Eu consigo verificar exatamente aqui o estado anterior, ele está furando. Então eu estou entrando dentro desse if aqui, ó, desse caso aqui. Ele está verificando, ó, se o S3, no caso ele está falso ainda, então ele não está passando de estado. Assim que eu der um true aqui no S3, ele vai para o estado, próximo estado que é esperando, onde aqui o contador vai começar a contar. Deixa eu dar um true aqui. Não é. Só voltando aqui para o programa, né? Eu tenho que mexer as variáveis do programa, não do bloco de função. Então, dando Ctrl F7, ele está contando, esperando e passou, depois dos 2 segundos, ele voltou para o parado. Eu poderia também, outra forma de, além de usar estruturado, eu poderia usar outras linguagens também, como por exemplo ladder. Então, aqui eu implementei a mesma ideia, só que com um ladder. Ó. Então, note que eu tenho uma linha aqui para cada transição. Aqui eu estou fazendo as transições. Ó. Eu verifico se eu estou no estado anterior 0 e o botão foi ativado, eu vou para o estado atual 1. No caso aqui eu estou botando número, usando os números aqui do estado, porque eu declarei ele como inteiro. Eu poderia também ter declarado como estado furadeira. No caso daí eu usaria os valores dessa enumeração aqui. Voltando para o ladder aqui. Então, note que aqui eu faço as transições. Eu vou ter uma linha para cada transição, onde eu verifico o estado anterior, verifico a transição e vou para o novo estado atual igual a 1. Implementado todas as transições, eu implemento as atuações. Então, note aqui que eu faço o pistão B, ele vai estar ativo em todos esses 4 estados aqui. Ó. Qualquer um desses estados, o pistão B vai estar ativo. Então, eu faço um OR aqui, boto em paralelo esses estados todos. Mesma coisa aqui para os outros pistões. O pistão BA, por exemplo, ele só está ativado no estado 3. E o timer aqui, por exemplo, ele só está ligado no estado 4. Então, essa opção de usar inteiro aqui, eu estou dando números, né, para os estados, fica um pouco mais difícil de entender o que significa esses estados. Então, tem essas duas formas, ou cria uma enumeração ou usa um inteiro. Outra linguagem legal de se implementar também é com SFC. SFC é o Sequential Function Chart, e ele é praticamente um diagrama de estados já, onde a gente vai ter aqui os estados e aqui a gente já tem as transições. Ó. E para cada estado eu vou ter as ativações. Já dentro dele, quando eu clicar, quando eu adicionar o estado, eu tenho que relacionar ele com um programa, com um bloco de execução que vai ser as minhas ativações. E note que aqui as transições já é as próprias transições do diagrama de estado, tá? Que vão levar de um estado para o outro. E as ações que executam dentro de cada estado é as ativações. Note que aqui, eu até usei essa sintaxe aqui, ó, onde o Code X ele permite que eu use esse esperando.t aqui, ou seja, o bloco.t, ele já conta quanto tempo o sistema ficou dentro daquele estado. Tá? E aí eu posso, se eu não mexer aqui, né, então não vai dar para executar. Deixa para a próxima. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, deixa eu ver. Já mostrei. Tá, sim. Qual que é a vantagem, então, de se ter aqui
se usar um autômato para fazer esse controle, né, e implementar o programa de CLP baseado no autômato. Primeiro que a gente tem uma padronização da solução. Então, qualquer pessoa que seguir esse passo a passo aqui vai implementar da forma parecida, né, pelo menos. E isso é bom porque muitas vezes uma solução, um programa tem muitas soluções diferentes e cada pessoa implementa de um jeito e fica difícil entender então o que a outra pessoa implementou. Aqui a gente tem uma padronização dessa solução. Facilita o debug, como eu mostrei lá durante a execução, a gente consegue visualizar em qual estado o sistema está e se ele estiver num estado não desejado, a gente consegue detectar isso e pode verificar por que ele foi para aquele estado não desejado, qual que é a transição que levou para aquele estado que não foi desejado. E por último aqui também, que é muito importante, que ele facilita alterações. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, se a peça não for posicionada em 3 segundos, deve cancelar a operação. Eu adicionei aqui mais uma condição aqui. Então, depois que o operador apertou o botão, se o sensor S1 não ativou durante esses 3 segundos, ele deve cancelar e voltar para o estado 0, aqui, que é o parado. Porque a peça saiu do lugar, por algum motivo o sensor S1 não ativou e ele não detectou que foi posicionado. Como é que a gente faz isso, então? Como a gente tem aqui separado já os blocos aqui, eu sei exatamente onde que eu devo fazer a alteração. No caso aqui, então, eu deveria alterar aqui a transição do estado posicionando. Então, eu tenho que adicionar essa transição aqui. Quando eu estou no estado posicionando, eu tenho que adicionar uma nova transição que leva para o estado parado. Então, é só vir aqui no estado posicionando e adicionar um novo if aqui, né, que é a transição. Se o timer 3 segundos, aqui eu criei um novo timer, né, que conta até 3 segundos. Se o timer ativou, eu vou para o estado parado. Então, eu fiz a transição e fiz também, adicionei aqui também, no caso, posicionando aqui, ó, adicionei a ativação do timer de 3 segundos. Ó. Então, nesse estado posicionando, o timer está ativado, está como true aqui a entrada. Conforme a tabelinha aqui, eu atualizei também. Ó, nota que eu botei um timer de 3 segundos, onde nesse estado aqui, pistão B está ativado, e também o timer 3 segundos está ativado. E aí ele pode ir tanto para esse estado, quanto voltar para o estado parado. Então fica muito mais fácil de fazer alteração do que se eu tivesse um programa em ladder todo desestruturado. Ficaria difícil saber onde alterar esse novo programa. Tá? Então é isso, pessoal. Só voltando aqui, ficou então uma geralzona aqui de como converter então o FN para um programa. Passo 1 é criar uma variável para guardar o estado atual, né, tanto o estado atual quanto o estado anterior. Então, o ideal é fazer isso como enumeração, porque daí a gente sabe exatamente quais são os estados possíveis e consegue visualizar ali, tem um controle maior de qual estado que ele está durante a execução. Segundo passo, criar essas variáveis. Segundo passo é implementar as transições através de condições. Né? Se estado anterior foi igual a x e condição de transição, então ele vai para o estado atual igual a y. Então, esses valores são definidos de acordo com a transição. E aí em ladder, essas transições aqui são implementadas com uma linha, né, do ladder. No texto estruturado, isso aqui é implementado com um case, e aqui dentro do case eu faço um if para verificar se a condição de transição foi ativada ou não. O último passo é acionar cada atuador de acordo com o estado atual. Então, depois que eu fiz as transições, eu faço os acionamentos aqui de acordo apenas com o estado atual. Então, nota aqui, voltando aqui para o texto estruturado, nota que aqui eu faço as transições. Tá? Ó, eu verifico aqui cada transição aqui dentro do estado, né? Eu verifico as transições e depois aqui embaixo eu faço as atuações de acordo somente com o estado. Dado o estado, eu sei exatamente quais são as minhas saídas e as variáveis controladas aqui dentro do meu programa. Certo, pessoal? Então, é isso.